Oi pessoal, somos do Colégio Estadual Prefeito Mendes de Moraes. Eu sou a Kathleen Reis e irei iniciar o podcast sobre o pré-modernismo. Juntamente comigo está a aluna Sara Polônio, que irá dar continuidade logo em seguida. Agora eu vou fazer um breve resumo sobre o pré-modernismo. Então, o pré-modernismo, ele é, como ficou conhecido, o período literário brasileiro, que vai de 1902 até 1922. Na Europa, o período que aconteceu ao modernismo foi marcado pela tensão política entre os países imperialistas e pelo surgimento dos movimentos de vanguarda. Já no Brasil, a proclamação da República, o surgimento das favelas e a Guerra de Canudos são alguns fatos históricos que levaram os autores desse período a realizarem críticas sociais, econômicas, políticas em suas obras. Por ser um período de transição, o pré-modernismo apresenta traços de estilos do século XIX, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo. Além disso, é marcado por um nacionalismo crítico, ou seja, sem idealizações românticas. Desse modo, autores como Lima Barreto, Graça Aranha e Monteiro Lobato mostraram, em prosa, um Brasil sem retoques, enquanto o poeta Augusto dos Anjos relevava sua descrença na espécie humana. Olá pessoal, me chamo Sara Polônio e irei dar continuidade falando sobre o contexto histórico do pré-modernismo. Bom, o pré-modernismo no final do século XIX e início do século XX na Europa foi marcado pela competição entre as grandes potências em relação à expansão imperialista, ou seja, a exploração econômica de países subdesenvolvidos. Isso gerou, portanto, um clima de tensão entre as nações dominantes e causou o crescimento de discursos nacionalistas que fomentavam essa rivalidade, desencadeando então a Primeira Guerra Mundial. Já no Brasil, em 1889, ocorreu a proclamação da República. A partir desse evento histórico, as grandes cidades do país iniciaram um processo de reestruturação do espaço urbano. O objetivo era eliminar as marcas da arquitetura portuguesa e, por extensão, do período monárquico. Assim, em cidades como Rio de Janeiro, ocorreu o chamado Bota Abaixo. Como resultado dessa intervenção no espaço urbano, houve o deslocamento de pessoas pobres que residiam em cortiços para regiões periféricas. Surgiram dessa forma as favelas. Já no Nordeste, o motivo da miséria era outro: a seca. Nesse contexto de desesperança, ganhou a força a voz de um líder, o beato Antônio Conselheiro, que viveu de 1830 a 1897. Ele conseguiu, com suas profecias sobre o fim do mundo, juntar muitos seguidores, pessoas que, diante da realidade difícil, não tinham outro recurso, a não ser recorrer à fé. Essa situação levou à Guerra dos Canudos, e nesse contexto marcado por disparidades sociais e conflitos políticos, que surgiu o pré-modernismo. Agora, eu vou falar algumas características do pré-modernismo. O pré-modernismo não é considerado um estilo de época, pois ele apresenta uma multiplicidade de temáticas. É entendido como um período literário brasileiro que faz transição entre o simbolismo e o modernismo. Por isso, é possível encontrar nas obras dessa época características de estilos passados, como parnasianismo, realismo, naturalismo e simbolismo. Assim, estão inseridos nessa fase os livros publicados entre 1902 e 1922. No mais, os autores desse período imprimiam em suas obras elementos que preanunciavam o modernismo, tais como nacionalismo crítico, realismo, crítica social, política e econômica. Portanto, a obra inaugural dessa fase é Os Sertões, de Euclides da Cunha, em que o jornalista não mostra o lado dos vitoriosos, mas sim o dos revoltosos, da Guerra de Canudo.
Em Portugal, durante esse período, o simbolismo ainda estava em voga. Iniciado em 1990, teve seu fim em 1915, quando o modernismo português foi inaugurado. Produziam nessa época, portanto, autores simbolistas como Eugênio Castro e Camilo Peçanha. Bom, então agora vamos falar um pouco sobre o pré-modernismo na Europa. Na Europa, o período que antecedeu o modernismo foi marcado pelos movimentos de vanguarda, criados numa época em que se viu o aparecimento de muitas inovações tecnológicas. Além disso, com o surgimento da psicanálise. Nesse período surgiu também a teoria da relatividade de Albert Einstein. Nessa teoria, o tempo não é absoluto, como defendia Isaac Newton, mas relativo, pois depende do ponto de vista do observador. Essa quebra radical com a física clássica foi mais um elemento do século XX que colocou em xeque as certezas do passado e trouxe a ideia de que um novo mundo estava surgindo. Nesse contexto, alguns artistas entenderam que a arte também precisava de renovação para estar de acordo com o novo século, uma época de franca evolução tecnológica comandada pela velocidade, pelas possibilidades, mas também pelas incertezas. Assim como Einstein na ciência, esses artistas questionaram nas artes teorias já cristalizadas. Surgiram assim as vanguardas europeias. Esse período na Europa ficou conhecido como a Belle Époque. Agora eu vou falar sobre autores e algumas obras. No período que compreende os anos de 1902 a 1922, várias obras literárias importantes foram publicadas no Brasil. A primeira delas é Os Sertões, de Euclides da Cunha, na qual o autor busca entender os motivos que levaram à revolta de Canudos, com base em um olhar jornalístico e científico, em franca consonância com o naturalismo. Assim, o livro é dividido em 3 partes. A Terra, descrição detalhada e científica do sertão nordestino. O Homem, apresentação do sertanejo pela visão naturalista que defendia a influência do meio e da raça sobre o indivíduo. A Luta, narração da luta entre as tropas do governo e os seguidores de Antônio Conselheiro. O livro Triste Fim, de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, traz um personagem ingênuo que idealiza o Brasil, mas, no final do romance, a realidade social, econômica e política do país impõe-se à fantasia de Policarpo Quaresma. Essa obra traz um nacionalismo crítico que se opõe ao nacionalismo ufanista do romantismo, ironizado nela. Em Canaã, Graça Aranha coloca em foco a imigração, acontecimento histórico do final do século XIX e início do século XX. A obra é considerada um romance-tese, já que é permeada por reflexões filosóficas. Esse tipo de romance é típico do naturalismo. Também é marca desse estilo a temática racial. Já Monteiro Lobato, em seu livro de Contos Urupês, traz a figura do Jeca Tatu, o caipira. Ao contrário do romantismo, o caipira de Lobato é cheio de defeitos, incluindo entre eles a preguiça. Nessas obras, é possível apontar as seguintes características pré-modernistas: o nacionalismo de caráter crítico, as críticas sociais, a análise de questões raciais e a crítica do romantismo. Para pôr um fim no pré-modernismo, temos o único poeta desse período, Augusto dos Anjos. Sua poesia é tipicamente de transição. Isso porque não possui idealizações e realista, é também porque apresenta marcas do naturalismo, o vocabulário científico, do parnasianismo, o rigor formal, metrificações e rimas,
e do simbolismo, referências místicas, entre outras marcas. Autor de um livro só chamado Eu, de 1912, Augusto dos Anjos traz para a literatura brasileira uma poesia que muitas vezes dialoga com o grotesco. Em seu soneto Versos Íntimos, o eu lírico mostra-se pessimista em relação à humanidade. Nesse poema, além do realismo, falta de idealização, é possível perceber a influência parnasiana. Decassílabos, simbolista, maiúscula, alegorizante, ingratidão e homem, e naturalista. Olá pessoal, me chamo Matheus Gabriel e irei dar início ao modernismo. Juntamente comigo está o aluno Rian Gomes, que irá dar continuidade logo em seguida. Irei falar agora o que foi o modernismo. Considerado como um movimento artístico e literário, o modernismo ocorreu na primeira metade do século XX, começando primeiramente na Europa e em seguida, alguns anos depois, chegando ao Brasil. Neste período, dos anos 1900, diversos avanços e progressos aconteciam na sociedade, como o desenvolvimento das indústrias e tecnologia. Com isso, os pensadores e artistas da época começaram a ação de romper com a tradição atual da época e passaram a ir em busca de novas ideias, de diversas inovações e diferentes maneiras de se expressarem com mais liberdade criativa. Afinal, queriam encontrar novas formas de marcarem esse recém-começado período da história. O movimento modernista no Brasil ficou marcado por várias características, como as suas três fases, as quais iremos explicar mais para frente. O objetivo era que a cultura moderna tivesse mais autonomia de criação de que era comum na época em questão, algo que as personalidades desse período vinham sendo ultrapassadas. Para entender o que foi o modernismo no Brasil, é importante destacar que havia mais de um estilo dentro deste movimento cultural e que uma das principais particularidades dessa aplicação no nosso país foi a exaltação de tudo o que era nacional, uma característica que ficou conhecida como nacionalismo. É sabido que os artistas brasileiros da época se inspiravam na vanguarda da Europa, mas fizeram as devidas adaptações para a arte moderna no Brasil, como críticas sociais às políticas da época. Afinal, estavam descontentes com o que ocorria no cenário nacional, visto que o contexto histórico do modernismo no Brasil era a sociedade vivendo no pós-guerra, com a denominada política do café com leite em plena República Velha. Assim, esse momento artístico e cultural foi pautado por obras que iam contra os acontecimentos tradicionais, contra a oligarquia da época. Olá pessoal, me chamo Rian Gomes e vou dar continuidade ao texto, de acordo com o tema Características do Modernismo. As características do modernismo no Brasil reúnem uma série de fatores, os quais ficaram registrados de acordo com cada uma das três fases do movimento modernista. No entanto, de modo geral, pode-se considerar as seguintes particularidades: quebra com a tradição, reconhecimento da subjetividade, predomínio da ironia e do humor. A valorização do nacionalismo critica as tradições e ao passado. O modernismo no Brasil tem características bastante marcantes, já que por trás das expressões culturais estava justamente a ideia de inovar com o que era feito até então, assim como encontrar o que havia de melhor no solo nacional, como a cultura regionais e suas particularidades. Com isso, grandes nomes da época como Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Mário Quintana, Anita Malfatti, entre outros, se basearam nesses fatores para criarem as obras e publicações modernas. Além disso, as características deste movimento se fizeram presentes na grande maioria das frentes artísticas, como teatro, literatura, música, arquitetura e outros. Assim, cada artista pode expressar o que entendia como moderno em sua própria produção cultural. Entre os principais estilos artísticos que estiveram dentro do movimento moderno estão os seguintes: surrealismo, futurismo, cubismo, abstracionismo, fauvismo, dadaísmo, concretismo e o expressionismo. Assim, as obras produzidas são diferentes em aparência, mas têm elementos semelhantes entre si,
o que faz com que pertençam ao modernismo como um todo. Agora eu vou dar continuidade falando sobre as fases do modernismo. Como provavelmente você já sabe, existiram 3 fases do modernismo no Brasil. Como o movimento moderno foi amplo e com diferentes estilos culturais acontecendo ao mesmo tempo, as fases delimitam cada período que tem as mesmas características em comum, de forma que também apresentem os avanços do movimento. São elas: primeira fase. Teve início em 1922 e durou até 1930, sendo o início do movimento. Esse período teve como principal fator a consolidação das novas expressões artísticas, culturais e literárias, mostrando a necessidade da quebra com a tradição e com as ideias da época ultrapassadas. Ficou conhecida como fase heróica. Dessa forma, houve a exaltação da identidade nacional, algo que foi o pano de fundo de diversas obras, como o Manifesto Antropofágico, a fim de mostrar que os brasileiros não eram inferiores dos europeus, na literatura, por exemplo. Também ocorreu a valorização do regionalismo, escritas em versos livres e o uso da linguagem informal. Os principais intelectuais dessa fase são Oswaldo de Andrade, Mauro de Andrade, Alcântara Machado, entre outros. Já a segunda fase, em solo nacional, durou de 1930 a 1945, estando mais consolidado. O modernismo deste período buscou mostrar críticas sociais e romances, principalmente focando em religiões específicas do país, como as interioranas. Também havia uma maior identificação do público com as obras da segunda fase modernista, por elas se baseiam em acontecimentos do cotidiano, nos problemas sociais, em situações da realidade da época, além de trabalhar os aspectos psicológicos com mais intensidade. Os principais intelectuais dessa época foram Carlos Drummond de Andrade, Jorge Amado, Raquel de Queiroz, Vinícius de Moraes, Graciliano Ramos, entre outros. Para concluir a última fase do modernismo no Brasil, a qual foi de 1945 a 1960, também chamada de Geração de 45, foi quando o movimento moderno passou por mudanças, buscando recursos formais e sérios, fazendo com que esse grupo de intelectuais ficasse conhecido como neoparsianos. A literatura de prosa e poesia estiveram ainda mais presentes nesse período, tendo uma linguagem mais objetiva e uma maior atenção com a estética. A temática das obras continuava focada em assuntos sociais e do cotidiano. Os principais intelectuais dessa fase foram Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, Clarice Lispector, Mário Quintana, entre outros. Agora irei falar sobre a importância do modernismo no Brasil. Por ter sido um movimento de amplo alcance e de longa duração, é inegável a importância do modernismo no Brasil. Esse reconhecimento vem pelo fato das mudanças que as novas formas de criação e expressão artísticas causaram na sociedade da época, quebrando a tradição e revendo acontecimentos sociais. Foram anos de obras criticando o que acontecia nesse período da história, assim como a representação do cotidiano e a exaltação do nacionalismo, o que fez com que esse movimento cultural impactasse em diferentes esferas da sociedade, como na reação das pessoas à política tradicional. A importância do movimento também pode ser reconhecida ao descobrir qual foi o marco do modernismo no Brasil, uma semana voltada para a exibição das novas obras dos artistas modernos, a qual marcou o começo do movimento moderno no país. Ficou conhecida como a Semana da Arte Moderna no Brasil, ou Semana de 22. Esse evento aconteceu entre 13 e 18 de fevereiro no Teatro Municipal de São Paulo, e foi o palco para que importantes artistas mostrassem a necessidade de inovar e ir contra as tradições. Essa data foi escolhida por ser o centenário da independência e funcionou como um marco para mostrar que o movimento moderno já estava presente em solo nacional. Agora, para finalizarmos, iremos falar um pouco sobre a Semana da Arte Moderna. A Semana da Arte Moderna foi uma manifestação artística cultural que ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. O evento reuniu diversas apresentações de dança, música,
recital de poesias, exposição de obras, pintura escultural e palestras. Os artistas envolvidos propunham uma nova visão de arte, a partir de uma estética inovadora, inspiradora nas vanguardas europeias. Agora, vamos falar de alguns artistas que participaram da Semana da Arte Moderna, de 1922. São eles: Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha, Victor Brechetti, Plínio Salgado, Ronald de Carvalho, Guilherme de Almeida, Sérgio Millet, Heitor Villa-Lobos, Tássio de Almeida, Di Cavalcante e Guiomar Novaes. Agora irei falar sobre as características da Semana da Arte Moderna. Uma vez que o intuito desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir, ver e fruir a arte, as características desse momento foram: a ausência de formalismo, ruptura com academicismo e tradicionalismo, crítica ao modelo parnasiano, influência das vanguardas artísticas, valorização de identidade e cultura brasileira, fusão de influências externas aos elementos brasileiros, experimentações estéticas, liberdade de expressão, aproximação da linguagem oral com utilização da linguagem coloquial e vulgar, e temáticas nacionalistas e cotidianas. Bom, para finalizar, vou falar sobre a repercussão da semana de 22. A crítica ao movimento foi severa. As pessoas ficaram desconfortáveis com tais apresentações e não conseguiram compreender a nova proposta de arte. Os artistas envolvidos chegaram a ser comparados aos doentes mentais e loucos. Com isso, ficou claro que faltava uma preparação da população para a recepção de tais modelos artísticos. Monteiro Lobato foi um dos escritores que atacou com veemência as ações da semana de 22. O senhor está muito quieto, professor. Mário. Estava pensando no amor, na sua capacidade subversiva, na força e na coragem que dá aos amantes. E você, em vez de pensar no poder subversivo do amor, não pensa numa maneira de nós subvertermos a mentalidade artística dessa cidade, Mário? Claro. Tá certo. Desse jeito que a banda vai. Pourquoi vocês não fazem um evento parecido com a Semaine des Fêtes de Deauville? Que tem exposição de pintura, tem audição musical, tem declamação de poesia, tem... Estou falando alguma tolice, mon trésor? Não. Madame, a senhora acaba de nos dar uma grande ideia. Pronto! Está resolvido. Nós vamos fazer uma semana de arte moderna. Aonde? Bom, eu posso conseguir o Teatro Municipal. C'est très chic, c'est très chic, Se não nos cederem graciosamente, eu organizo um grupo de amigos abonados para pagar o aluguel do teatro. No Teatro Municipal? Isso! E olha, o Lobato vai ser o presidente do nosso evento. Eu presidindo a Semana de Arte Moderna? Nem pensar. O Lobato tem medo de se deixar seduzir pela arte moderna. Desse risco eu estou livre, Oswaldo. Quando vocês fizerem a Semana de Arte Brasileira, pode me convidar. Lobato, chega! Lobato! Almirante Graça Aranha. Até que enfim você chegou. Mesdames et messieurs, acabei de chegar do Rio e trago uma notícia alvissareira. Vendi 2 milhões de sacas de café para a França. Oh, c'est formidable. Você vendeu milhões em sacas do meu café ao governo francês? Pronto! Agora que o Paulo Prado ficou ainda mais rico, ele vai patrocinar sozinho esta semana de arte moderna. C'est très très bien, excellent, mon chéri.
Oswaldo, adivinha quem está na cidade? Quem? O Graça Aranha. Olha, como a senhorita Boêmia está presente, eu vou responder em francês. Je m'emmerde. O que você tem contra o Graça Aranha? O homem é um diplomata, um escritor conceituado. Daria um bom presidente para nossa semana. O Di tem toda a razão, Oswaldo. Não é, Guilherme? O Graça Aranha é uma excelente indicação. Tem boas relações e nós precisamos trazer gente do Rio de Janeiro, senão o Brasil não vai tomar conhecimento da semana. Adivinhe quem eu trouxe do Rio de Janeiro. Olívia. Villa-Lobos! Reze para eu ter condições de participar desse festival. Eu mal estou podendo calçar os sapatos. Mas então vá de chinelos. Ai, Villa-Lobos em pessoa no palco do Municipal. Nunca mais São Paulo será a mesma depois dessa semana. Eu espero, Olívia, eu espero. Não contem comigo. Eu não vou ser mais uma vez o saco de pancadarias da imprensa dessa cidade. Mas qual é o sentido de se fazer um festival de arte moderna, sem a artista que nos revelou o expressionismo, Anita Malfatti? E quem gosta de expressionismo, além de você e o Mário? Então vamos sacudir a miopia, vamos sacudir o provincianismo. Eu não quero sacudir mais nada, a única coisa que eu quero é que vocês me deixem sossegada. Olha, uma grande artista como você não precisa de sossego, precisa de efervescência, turbulência para criar. Você é rico, Oswaldo. Você é rico, não tem nada a perder. Eu não posso arriscar minha reputação de artista nessa aventura. Em nome da nossa amizade, da admiração que nós temos por você. Em nome do grande e sabido afeto que eu tenho por você. Por favor, junte-se a nós. Eu vou escolher algumas delas. Não se esqueça do Homem Amarelo. Que eu não faço por você. Hein, Mário? No dia 13 de fevereiro, a Semana de Arte Moderna estreou no Teatro Municipal de São Paulo, alugado por R$ 847.000, com alguma expectativa e curiosidade. Muita gente estranhou que o município tivesse cedido sua mais imponente casa de espetáculos para acolher tamanha extravagância. Para muitos de vós, esta curiosa e sugestiva exposição que gloriosamente inauguramos hoje é uma aglomeração de horrores. Aquele homem amarelo, aquele carnaval alucinante, aquela paisagem invertida. Se não são obras da fantasia de artistas zombeteiros, são seguramente desvairadas interpretações da natureza e da vida. Bravo, Graça Aranha! Bravo! Não está terminado o vosso espanto. Muitos horrores os aguardam. Uma poesia liberta, uma música extravagante, virão revoltar aqueles que reagem movidos pelas forças do passado. Pois que venham! Diga se o Lobato tinha ou não tinha razão ao chamar esta obra de paranoia. Ou mistificação. O que mais me incomoda é o excesso de amarelo que dá ao homem um tom por demais bilioso. Então isso é arte moderna? Eu já vi em Paris exposições muito mais ousadas. Não vá ainda, homem. Já viu bastante. Mas melhor nem começou. Que melhor? Que melhor? Esse festival de arte não abalará coisa nenhuma. Será no máximo uma semana de secos e molhados com direito a algum sapo. Foi, não foi, foi, não foi. Isso não é arte. Isso não é literatura. Isso é um protesto contra o capitalismo promovido por um bando de sujeitos nadando em dinheiro. A segunda noite da Semana de Arte Moderna prometia grandes emoções. A imprensa
dividida entre ridicularizar e enaltecer o acontecimento, jogara bastante lenha na fogueira. E as vaias, até ali sufocadas, irromperam com um vigor jamais visto no teatro municipal. Reivindicações obreiras, idealismo, motores, velocidade, sangue, sonho na nossa arte. E que o rufo de um automóvel, nos trilhos dos 2 versos, espante da poesia o último deus homérico que forma a Estão dizendo que você pagou aos estudantes para vaiar. Mas isso é uma calúnia. Alma havia regressado naquele instante. Retirou a blusa. Anita Malfatti lembraria anos depois que quanto mais a vaia subia, mais calmo e feliz ficava Oswald de Andrade lendo um trecho do seu romance Os Condenados. Sua voz suave, mas de registro intenso, foi aumentando de volume até terminar tudo o que queria dizer. Os velhos morrerão! Sim, o futuro começa hoje! Seremos lindíssimos, insultadíssimos, celebérrimos. Nossos nomes serão eternizados na história da arte brasileira. Eternizados como? Se continuam falando mal de nós. O senhor Hélios elogiou a semana no Correio Paulistano. Como não elogiaria? O senhor Hélios é o Menotti Del Picchia. Eu apenas defendi a semana das retumbantes vaias. Com certeza essas vaias tiveram o dedo de Oswald de Andrade. Caramba, se você magoou meu coração modernista. O que importa é que a semana foi um sucesso. Ah, mas foi um sucesso. Vocês querem dizer escândalo? Então vocês têm razão. A Semana de Arte Moderna foi um sucesso total, hein?